Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 26, intitulado O Autor Hesita. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz, isso não é vida? Era meu pai que chegava com duas propostas na algibeira, ou seja, no bolso. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim. Depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos disso de passagem quando meu pai fez recair a conversa na regência. Lembre-se, é claro, a regência é aquele período na história do Brasil, quando Dom Pedro II era muito novo para assumir o império e o Dom Pedro I já tinha abdicado, né? Então é de 1831 a 1840. Bom, quando meu pai fez recair a conversa na regência, foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu? Tu? É um homem notável, faz hoje as vezes de imperador. Demais, trago comigo uma ideia, um projeto, ou... Sim, digo-te tudo. Trago 2 projetos, um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isso com pausa e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto as minhas sensações últimas que eu cheguei a não entendê-la bem. Desculpe, a entonação não ficou legal. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou, quer dizer, não fraquejou, né? E repetiu-a, encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu, depois de um instante. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior, quer dizer, a constelação, né? E riu-se meu pai, e depois de rir, tornou a falar sério. Era-me necessário a carreira política, dizia ele, por 20 e tantas razões que deduziu com singular volubilidade, ou seja, agilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta. Afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão a sorrir ou a refletir, e para tudo dizer, nem dócil nem rebelde à proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço. Outra dizia que não, e a morte de minha mãe me aparecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições, da família. Então perceba, o sentimento melancólico que ele está sentindo aqui não é só pela morte da mãe dele. Então a gente não vai simplificar a coisa dizendo ele só tá tendo um sentimento egoísta. É claro que ele sente muito pela mãe dele, mas também há esse sentimento de que adianta? Eu vou ali construir uma família, a pessoa vai morrer. Então ele está também se entregando a essa melancolia, né? Esse amor. Pensa, a melancolia, isso também fica bem explícito no filme do Lars von Trier que eu falei para você. Melancolia é também um amor pelo nada, é um amor pelo vazio, um amor doentio, né? Por esse vazio. O que adianta? No final das contas todo mundo morre. O que adianta? Tudo passa. Né? O que adianta? O universo vai acabar um dia.
Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. Definitiva, repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café, repoltreou-se, adoro esse verbo, que é fazer isso daqui. Em inglês tem um termo que é sit back, né? É um termo bem comum. O nosso repoltrear não é tanto assim, né? Vamos tentar deixá-lo mais comum, que é se inclinar ou se reclinar para trás na cadeira, né? Repotreou-se e entrou a falar de tudo, do Senado, da Câmara, da regência, da restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa a escrever desvairadamente. Cuidado aqui, desvairadamente, modernamente nós temos esse sentido de louco, muito doido. Não é esse caso aqui, né? Desvairadamente é sem coerência, né? Que deixa se levar. Não tem tanto essa energia, essa loucura enérgica que pra gente hoje em dia parece, né? Nós vamos conversar melhor sobre isso no final. Num pedaço de papel com uma ponta de lápis. Então estava lá escrevendo sem rumo, né? Traçava uma frase, uma palavra, um verso, um nariz, um triângulo e repetia-os muitas vezes sem ordem, ao acaso, assim: arma virumque cano. Arma, aí, bom, você tem que seguir com a edição, né? Porque tem uma questão gráfica aqui também, né? Daí na outra linha, na outra linha, arma virumque cano. Na outra linha, arma virumque cano. Na outra linha, arma virumque. Na outra linha, mais à direita, arma virumque cano. Na linha de baixo, ao centro, virumque. Maquinalmente, tudo isso, e não obstante, havia certa lógica, certa dedução. Bom, primeiro de tudo, de onde que ele está tirando isso? Ele está tirando isso da Eneida do Virgílio, né? Agora, nessas alturas do campeonato, você já sabe que Virgílio é obrigatório, né? Nós vamos ter que ler Virgílio algum dia. Eu tenho essa lindíssima edição da Editora 34. A Editora 34 manda muito bem. Confesso que eu não conheço a tradução do Carlos Alberto Nunes, mas eu conheço a tradução do Carlos Alberto Nunes da Ilíada e da Odisseia, e eu gosto muito, é uma coisa que assim dá para entender, né, muito bem, não é uma coisa quase indecifrável como a tradução do Haroldo de Campos. Então, os primeiros versos, e essa edição é linda porque ela tem aqui em latim, assim que você melhorar o seu latim você pode praticar, e aqui é traduzido, né? Então tá lá, arma virumque cano, Troiae que primus ab oris. O virumque é só um outro jeito de falar virumque, ok? No latim, o V e o U era a mesma letra, assim como o J e o I era a mesma letra. Bom, então são os primeiros versos, é a abertura da Eneida, né? Tradução: as armas canto e o varão, que fugindo das plagas de Troia, por injunção do destino, instalou-se na Itália primeiro, e de Lavínio nas praias. Bom, é claro que eu li mais do que o Brás Cubas escreveu, mas é aqui que ele mostra o tema, né? Então o Enéas estava no lado que perdeu a guerra de Troia, e ele foge com o pai dele e passa um monte de aventuras e acaba fundando Roma, né? E isso fica muito interessante porque depois Roma vai conquistar a Grécia, né? Então quase como se fosse uma vingança do pessoal de Troia, mitologicamente falando, é claro, né? Bom, então vamos traduzir ao pé da letra, né? Então arma, é claro, armas. Virumque, varão, homem, né? Então virum, tanto é que você tem vigoroso, por exemplo, né? E esse que no latim é e, só que ele conseguia, o latim consegue, né, colocar na palavra. Então, em vez de falar assim, armas e varão, eu coloco armas, varão e na mesma palavra, percebeu? Cano, é claro, canto, né? Então,
armas, varão e canto. Uma outra coisa que você tem que saber do latim é que a sintaxe é muito mais livre que o português, né? Você sabe que alguém está fazendo algo na frase não por causa da ordem dos elementos na frase. Como assim? O gato comeu o rato comeu o gato, né? Mudou totalmente só porque eu mudei a ordem dos elementos. No latim são as próprias palavras que dizem quem comeu quem. Vamos colocar assim, né? Bom, então ele escreveu basicamente armas, varão e canto, depois um A isolado, que não faz parte ali do latim, depois novamente armas, varão e canto, armas e varão e canto, armas, varão e canto, varão e. Né? E aí o que aconteceu? Maquinalmente tudo isso ele estava escrevendo e não obstante havia certa lógica, certa dedução. Por exemplo, foi o virunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta, porque virunque por causa da primeira sílaba. Ia escrever virunque e saiu-me Virgílio, né? Então continuei. Virgílio, né? Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel. Virgílio! Exclamou. És tu, meu rapaz. A tua noiva chama-se justamente Virgília. E aí você meio que lembra do começo do livro, né? Virgília. O capítulo termina aqui. Então, se você quiser ficar, eu vou fazer um pouco de digressão aqui, né? Se não, passe para o próximo vídeo. Bom, primeiro, regência, né? É como ficou conhecido o decênio de 1831 a 1840 na história do Brasil, compreendendo entre a abdicação de Dom Pedro I e a declaração da maioridade quando seu filho, Dom Pedro II, teve a maioridade proclamada. Gostei da Wikipédia ter colocado declaração da maioridade, o pessoal chama nos livros de história golpe da maioridade. É difícil pensar um golpe, sendo que o povo inteiro, os dois partidos, todo mundo concordavam em proclamar, né, Dom Pedro II imperador. Fraquear é um outro jeito de fraquejar. Volubilidade, qualidade ou característica daquele que gira ou se move com facilidade, mesma coisa que mobilidade. Por exemplo, a volubilidade dos corpos celestes. E aí, por derivação, falta de constância, que não é o caso aqui, né? O caso aqui é o pai que tem toda essa volubilidade, tentando convencê-lo a aceitar, né? Então ele tinha agilidade mesmo. Repoutrear, que é um verbo que eu quero usar no meu dia a dia. Comece a usar também, para não... Sabe aquela história, se tem uma pessoa usando, só fica muito ridículo. Mas é um bom verbo, né? Em vez de recostar-se na poltrona ou na cadeira. Repoutrear. Sentar-se ou recostar-se confortavelmente. Refestelar-se. Eu gosto do refestelar-se também, mas aí eu usaria num contexto mais amplo, né? E repoutrear especificamente para cadeira, você está sentado. Bom, tem um certo momento que o pai está falando ali sobre várias coisas, ele fala sobre Evaristo. Provavelmente ele está falando de quem? Ele está falando de Evaristo Ferreira da Veiga e Barros, que viveu de 1799 a 1837. Então ele vai morrer daqui a pouco, né? Se não morreu, mas eu acho que ele vai morrer daqui a pouco na nossa narrativa. Claro que a gente não vai seguir a história dele, né? É só para você se localizar. Foi um poeta, jornalista político e livreiro brasileiro, conhecido por ter sido o autor da letra do Hino à Independência, cuja música se deve a Dom Pedro I, conta entre os precursores do romantismo do Brasil, né? Desvairado, como eu falei para você, pode ser caracterizado pela diversidade, variado. Por exemplo, autores dos mais desvairados gêneros. Não é como, todo mundo tá doido. Não, vários gêneros, né? Também pode ser diferentes, diversos, desvairadas respostas a uma questão. Depois disso, sem coerência, contraditório, incongruente, discrepante. Ele impressiona com o seu discurso, mas é desvairado nas ações.
Novamente, não é que suas ações são loucas, são agressivas. As ações dele meio que não condiz uma com a outra, né? Aí, por extensão, que perdeu o juízo, fora de si, aí sim, alucinado e tresloucado, né? Que parece que é o significado mais presente para a gente, né? Pode ser também desorientado e várias outras coisas que eu coloquei ali para você, né? Desvairadamente, deixa eu ver se tem mais alguma palavra. Não, a próxima palavra já pertence ao próximo capítulo.